Olá, eu sou Jorge Maranho Júnior e esse é o ReservaCast, o primeiro podcast de Bauru e região com temas relevantes sobre o mercado imobiliário e sempre com convidados especiais. Estou aqui com meu colega de bancada, Renan Regonato. Boa noite, Renan, tudo bem? Boa noite. Sócio da Pré-Reserva, do Grupo Pré-Reserva e também especialista em aceleração imobiliária. Estou aqui com Gabriel Palhares, sócio e responsável técnico da Omni Empreendimentos. Hoje. Tudo bom, Gabriel? Tudo bem. Estou aqui com Carlos Damiati, nosso colega, especialista em gestão imobiliária e coordenador de vendas do Estúdio 27, um empreendimento inovador aí que está chegando em Bauru através da Omni Empreendimentos. É um prazer muito grande estar com vocês pessoal. Aqui hoje à noite. Viu? Boa noite. Satisfação tê-los aqui. Obrigado por aceitar o convite. Né? Vou começar aqui com o Gabriel. Né? Pois não? Trocando uma ideia contigo aí, Gabriel. Falando um pouquinho da sua vida aí. Você é engenheiro civil de formação. Exato. Sou bauruense, nascido e criado aqui. Meu pai está no mercado imobiliário já há mais de 35 anos. É engenheiro civil, fiz o Unesp. Sou formado também em gerenciamento de projetos. Tenho um MBA pela FGV. E recentemente concluí um segundo MBA em Corporação, Finanças e Negociação em Real Estate pelo IBMEC. Foi um MBA sensacional, trouxe uma bagagem maravilhosa para nós. E junto com meu pai estamos à frente do empreendimento, nossa primeira incorporação, né, o primeiro produto que nós estamos lançando, construindo e entregando. Porém, dentro da Omni e com a experiência do meu pai, a gente vem da área de desenvolvimento urbano, construções, obras, loteamentos planejados, loteamentos no segmento econômico. Eu, como profissional, ainda antes da empresa, atuei como gestor de obras verticais, trabalhei muito com obras de prédio. E nessa experiência dos últimos anos, a gente havia feito e estamos fazendo todas as outras etapas, menos a incorporação completa. Projetos de empreendimentos grandes, toda a aprovação, parte burocrática na cidade, condução de EIV, mas não estávamos lançando o nosso próprio. E esse produto, que veio já há muitos anos sendo planejado, estudado, avaliado cada ponto, parando cada aresta da dúvida dele, a gente falou, vai ser o primeiro, porque é o produto inovador que a gente tem que trazer para entrar no mercado imobiliário da cidade, na área de vertical, fazendo algo diferente do comum. Né? O Gabriel já deu uma prévia aqui de um projeto que a gente vai trazer, que é o Estúdio 27, né? E só abrindo um parênteses aí nas suas palavras iniciais, a gente teve num evento quinta-feira, que foi o lançamento do Estúdio 27, foi quinta-feira, né? Quinta-feira, no dia 8. E tive o prazer de conversar com o Gabriel, e essa sede que ele tem em conhecimento, adquirir conhecimento, vem de berço, né? Porque seu pai também participou dos MBAs aí que você citou. Eu mesmo ou são... Ele não fez o primeiro, porque ele já fez um mestrado em engenharia de produção, contando um pouquinho sobre nós. Né? Meu pai é engenheiro, corretor, mestrado em engenharia de produção, e fez não esse primeiro MBA comigo, mas esse segundo do IBMEC em São Paulo, ele fez e deu sequência e está na segunda etapa desse mesmo MBA, que é um complemento, é uma melhoria do primeiro módulo. Sim. Então, o que corroborou muito para a gente conseguir desenvolver foi a presença na capital, networking, relacionamento, buscando informações, recebendo conteúdo, porque a gente sabe que o que acontece na capital vem para a cidade, vem para o interior dali 6, 8 meses, e a visão do pessoal lá de mercado, essa visão interiorana que às vezes a gente acaba encontrando aqui, lá isso é totalmente diferente, né? Então serviu para a gente poder ter firmeza nesse empreendimento. Legal. Vou deixar aqui um abraço já para o Luiz, né? Com certeza ele tem muito conhecimento para transmitir aqui, e vou deixar já o convite para ele estar presente num próximo ReservaCast aí. Com certeza ele gostará muito de vir. Tá joia? O convite está feito. O convite está feito aí já. A respeito aí, então, você já deu aqui uma apresentação da Omni Empreendimentos, né? Vinha mais na parte também, fez algumas parcerias com algumas construtoras, né? Mais voltado para condomínios verticais aí. Na parte que eu citei de bairro planejado, a gente fez um loteamento na cidade preparado para vertical, para verticalização, né? Foi um loteamento totalmente concebido, muito tempo de aprovação,
para resolver todos os assuntos dele. E quando a gente fez, ele já tem 8 anos aí, está cada vez mais amadurecendo, vindo os empreendimentos, são áreas que a gente destinou apenas para fazer permutas, por isso que uma outra atividade a gente também atua como lado permutante. Então a gente sempre esteve envolvido em tudo da incorporação, um pouquinho em cada experiência de uma coisa. E sempre grandes marcas, né, do mercado imobiliário, né? Rodobens, a Vita Build, Dinâmica também. A TAC RRV, a Dinâmica nós fizemos algumas intermediações não sendo permutante, mas trazendo o permutante para viabilizar o negócio. Sim. E essa construtora de Maringá também, que é muito boa, TAC RRV. Show de bola. Então já está no mercado mesmo, né? Sim. Então, a construtora, na verdade, ela entra com uma parceria com vocês, né? Ou entrava para vocês arrumar a casa, vamos dizer assim. Colocar o projeto para andar. Seria mais ou menos isso. Em alguns casos nós éramos apenas os permutantes. Entendi. E a construtora seguia da forma como ela... Em alguns outros casos, nós desenvolvíamos o projeto com eles, aprovava, fazia toda a parte burocrática, por ser construtoras de fora... e ter toda uma dificuldade de entrar, de entender a parte da legislação burocrática, a EIV na cidade, a gente tinha esse braço de atuação para conduzir toda essa parte de desenvolvimento do projeto, aprovação e condução até o registro. O Gabriel, Estúdio 27, certo? Que é o projeto aí que está revolucionando o mercado imobiliário de Bauru. Já deu uma bela de uma movimentada, né? Com certeza. E como isso começou, de onde veio essa ideia? A localização a gente sabe que é estratégica ali, né? Depois até o Damiati, que é o especialista aí, vai falar bastante sobre o produto. Como que isso começou, esse projeto? Fala pra gente um pouquinho. O projeto tem 4 anos de desenvolvimento. O local era um local que a gente tinha um relacionamento com a pessoa dona do imóvel, dona do terreno, e a gente tinha vários estudos, sempre foi pensado em fazer o vertical, mas víamos no momento de amadurecimento profissional, atuando com o bairro planejado e ainda não era o tempo, mas estava conduzindo. Nos últimos 4 anos começamos o projeto, tivemos a pandemia disso tudo, o projeto caminhava numa linha, não sabíamos se seria exatamente um student living, a ideia era fazer um produto diferente. Aí, já conhecendo, vindo essa informação de São Paulo por outros canais, de o que é esse tipo de produto, desse tipo de produto imobiliário, né? A moradia estudantil, a gente falou, vai encaixar nesse nosso local. A localização da Miati vai contar aí o porquê dali. E desenvolvendo com um escritório de arquitetura sensacional. Nesse momento tem que agradecer aí ao pessoal nosso da Orbital Projetos, parceiraço nosso. E chegou um momento em que a gente falou, está quase tudo definido. Mesmo durante a pandemia a gente conseguiu tirar as dúvidas. Além disso, nós buscamos uma empresa júnior de uma faculdade aqui da cidade, que, formada por estudantes da área de engenharia de produção, conduziram uma pesquisa de mercado com os estudantes de todos os campos das particulares e públicas, e isso nos ajudou a levar o produto já para o usuário final e ele conhecer, saber o que vai ser um prédio pensado para ele, o que é um prédio, porque na verdade se você sentar e conversar, a pessoa não entende, porque o estudante que vem de fora, Bauru, que é uma cidade que tem um número absurdo de estudantes, né? Polo educacional. Polo educacional. Ele está acostumado a morar num prédio residencial, vem com os pais, tem toda aquela dificuldade para acertar a parte burocrática, e mora num prédio residencial novo, antigo, com muito ou pouco lazer, e que está ali com as outras pessoas que não são estudantes. Não são estudantes, e a gente sabe toda a rotina que o prédio residencial tem, né? A vida lá dentro em comunidade é um tanto quanto diferente, né? E nisso, essa pesquisa afirmou mais ainda que é um produto que tem total aceitação por eles, que eles nem imaginariam que poderia ter um prédio feito dessa forma, e
preparamos, falamos, está no momento da gente lançar, confiando no mercado, confiando que dentro do ciclo a gente está no momento bom, e assim fizemos. E é uma moradia exclusivamente estudantil, né? Até vamos direcionar aqui ao Damiati. Damiati, você é também corretor, né? Formado administrador de empresas. Formação, administração de empresas. Administração de empresas. Foi subdelegado do Cresce. Correto. Também, é isso? Isso, exatamente. Pode falar mais da sequência aí na sua apresentação, aí, por favor. Nós fazemos parte da comissão da prefeitura com outros corretores em relação à IPTU, todos esses valores que é estabelecido na cidade. Nós somos também, tudo que é ligado a imóvel, síndico de prédio, nós somos também, fazemos avaliação, né? Perito do fórum e 31 anos no ramo. 31 anos. 31 anos no ramo imobiliário. Então, quando você fala de ter um lançamento em Bauru, quer dizer, a gente já tem uma experiência em coordenar, em administrar, já tivemos a oportunidade de ser proprietário de imobiliária, porém, optamos por esse trabalho de coordenação de lançamentos. E quando apareceu esse produto, Estúdio 27, que eu vi que era algo relacionado a empresa séria, com gente séria, com nome forte e um diferencial, uma novidade. Quer dizer, novidade o quê? Para o interior, porque já é um sucesso na capital, já existe esse tipo de coisa. Então, aí nós ficamos muito encantados e abraçamos com muita vontade. E como foi essa conexão sua com a Omni, com o Gabriel, com o Luiz? Já tinham um relacionamento, já tinham vivências juntos aí? Sim. Como o Gabriel falou, nós já tínhamos um relacionamento com o pai dele, já experiência, na época ele tinha imobiliária, então nós já fazíamos parcerias, né? E aí dali vem o nosso... Muito trabalho. Vamos dizer, muito trabalho junto, né? E ele me chamou nesse momento, sabia do que eu estava coordenando, né? E chamou para coordenar, me apresentou o produto e eu fiquei muito entusiasmado e vi que era algo de muito potencial para poder ser lançado. Falei, vamos vincular nosso nome, vamos junto, vamos abraçar. Legal. Fala um pouquinho desse conceito de student living, né? A moradia estudantil, né? Então, hoje o pessoal sabe que a dificuldade que tem, eu falo agora nem tanto para o investidor, mas principalmente para os pais que vão levar o filho, passa em vestibular, geralmente fora da cidade, e vai instalar um local que ele não conhece ninguém, uma dificuldade enorme para poder, vamos dizer, alojar o filho dele. Tem que ficar bem instalado. E tudo isso custa muito caro. Porque se ele vai alugar um apartamento de um dormitório, quanto que ele vai pagar nesse apartamento? Mais o custo de condomínio, mais custo de IPTU. E ele tem que comprar um mínimo necessário, seja cama, seja mesa, seja uma televisão, alguma coisa mínima. Isso representa um custo pesado para ele iniciar. E ele corre um sério risco, que isso que eu vou falar para vocês chega até a ser normal no mercado. Ele instalou, passou 2 meses... O proprietário vendeu o apartamento e o filho liga, opa, eu preciso mudar. Preciso sair. Eu preciso sair daqui para outro local. Você imagina o tamanho do transtorno. Um moleque em prova, ele trabalhando, tem que voltar a Bauru, aquilo que ele achava que já estava resolvido. Aí não acha mais um lugar que ele quer, e aí muda a região que a pessoa mora. Ele já não conhece direito a cidade, muda a região. Quer dizer, isso pode até atrapalhar naquele ritmo que ele vinha vindo na escola. Então, o Studio Living apareceu justamente para resolver esse tipo de situação. Você imagina você levar agora o seu filho num local que você chega lá e fala, olha, você já tem tudo pronto, eu preciso comprar o quê? Nada. Qual o valor do aluguel? Tanto. E está incluso o IPTU, está incluso o condomínio, está incluso tudo. Ele já tem o Wi-Fi, ele já tem o local para estudo, tudo. Então, só abre a porta e dorme. Abre a porta e dorme. A gente fala assim, ó, tem que trazer roupa pessoal, porque o resto tem tudo. Até o Damiati esteve no escritório, esteve na pré-reserva recentemente, fazendo a apresentação para os corretores do Estúdio 27. Né? Até foi um dos motivos que inspirou esse podcast, que eu comentei contigo mais cedo, foi justamente essa apresentação. Eu falei, isso dá um podcast sensacional. Tanto conteúdo do empreendimento. Tanto conteúdo ele teve, a gente ficou 1h30 na sala de reunião, o tempo passou rapidamente. Eu tinha que pegar minhas filhas no colégio, cheguei atrasado, porque o papo estava tão bom. Né? Geralmente é assim que ocorre. Porque ele fez uma narrativa desde quando o pai chega na imobiliária para fazer a locação do apartamento, né? Que é aquela burocracia tremenda, vistoria, chaves. E aí o pai sai da imobiliária, tem que ir atrás de geladeira, tem que ir atrás de fogão, tem que ir atrás de cama, né? Toda a mobília do apartamento, ele tem que voltar para a cidade de origem. Se for falar um pouquinho dessa experiência... Então, o Damiati contou esse passo a passo.
E porque ele vai trazer, como vai ser a solução, as soluções que o Estúdio 27 traz para esse pai que está com estudante, passou na faculdade em Bauru. A gente sabe que o número de estudantes em Bauru vem numa crescente. Bauru já é uma cidade universitária. Sim, Nós sim, tivemos fazendo bastante pesquisa e chegamos a essa conclusão. Então, o potencial é muito grande. Hoje tem mais de 26 mil estudantes, né? Ah, tem. Tem mais de 26 mil estudantes. É que eu tenho um outro número que falou que tem mais de 21 entre faculdade e universidades. Mais de 21. Então, é um muita número coisa. De 40 mil Muita coisa. Então, é bem... Tem muita demanda para esse Tem muita produto. demanda. Para o cliente final, né? Assim, Então, falando exato. agora, Aí, nesse momento, agora, como cliente final, tem agora muita eu vou demanda. falar, você imagina para quem está comprando um produto desse, para poder ter como investimento de locação, qual é o potencial? Sim. Só tem 80 unidades. Você imagina para o universo. Não, mas aí eu, como marketing, a gente pode usar o gatilho de escassez, né? Então, é um dos maiores gatilhos que tem no marketing hoje. Sim, então, sim. não é um problema ter só 80 unidades. Não é problema. De jeito nenhum. Cria-se o desejo Vai e a rapidinho, demanda. exatamente. Cria-se o E o que desejo o e a Jorge demanda. falou é legal, daquele processo da dificuldade da família do aluno, que num segundo pilar de divulgação, na hora que entrar na parte de divulgação de aluguel para complementar, para lotar, vamos dizer assim, o empreendimento, é isso que tem que bater na tecla. É mostrar para esse pai que ele tem 100% de facilidade. E muda um pouco a ideia do marketing, né? O primeiro que eu acho, que aí depois a gente vai comentar, é mais a parte de investimento. Então, acho que nesse primeiro momento é bater na parte de investimento, bater numa rentabilidade sólida, enfim, do empreendimento sólido. E depois falar para as imobiliárias divulgar essa parte da facilidade para o pai, porque aí o pai compra essa ideia. Nós vamos ver que está unindo E aqui. vai ser muito fácil de alugar várias esse coisas, porque a gente sente que o aluno vai ter interesse em morar nesse local, porque ali está a vibe dele, ali está o ambiente dele, então ele quer estar nesse local. O pai, por sua vez, ele vai estar mais sossegado, tanto, vamos dizer, financeiramente, como segurança, tudo onde está o filho dele. Pela proximidade da universidade, com quem ele vai conviver, então está tudo muito próximo, ele também vai ficar mais tranquilo. E o investidor, Sim. que vai ter essa rentabilidade, vamos dizer, que também vai ser muito mais satisfatória e muito mais garantida perante tudo isso. Sim. Sim, quando a gente tem um estudante que vai se sentir bem no local, e a gente tem o pai que vai ter a segurança de saber que o filho está bem alojado, está morando bem, né, com toda uma estrutura de segurança, né, que até você vai falar um pouquinho também. Sim. Além de ser um apartamento, são apartamentos mobiliados, né? Sim. Então, quer dizer, fala um pouquinho dessa parte de estrutura interna. Vamos falar um pouquinho assim. Fala um pouquinho, eu começo a falar um pouquinho em relação ao investidor. O investidor, quando ele quer comprar, vamos dizer, não é mais um imóvel para ele morar, ele está pensando numa rentabilidade. Então ele vai comprar um imóvel, aquele imóvel, a gente sabe que no final ele vai receber sem nada. Então, o mínimo que acontece para ele chegar na imobiliária, ele vai ter que chegar e falar, olha, o que eu tenho que fazer? Armários, ele tem que colocar boxes, tem que colocar luminárias, que é o que nós chamamos de acessórios. Então, além de pagar o imóvel, ele ainda tem mais um custo. Sim. No caso do Estúdio Living, ele não precisa fazer nada. Ele já recebe com tudo, ar-condicionado, com cortina blackout, com móveis, vem fogão, é tudo muito moderno, né? Um fogão de 2 bocas por indução, micro-ondas, geladeira duplex. Então, quer dizer, ele não tem despesa nenhuma. Não tem dor de cabeça. Não tem dor de cabeça. Né? Com outros profissionais, né? Não. Sim. Até mesmo porque a gente sabe que na rotina do estudante, né? Eu, até alguns bons anos atrás, era um nespiano, né? Então a gente sabe que você tem o estudo das horas na faculdade e você tem mais aquela carga enorme de trabalho, né? Então, quando o aluno consegue sair da faculdade e respirar um pouco e entra dentro de casa, ainda tem que pensar nos compromissos dele que ele tem que ter no dia seguinte da faculdade, ele vai ter a necessidade, ou melhor, ele vai sentir e valorizar esses benefícios, essa qualidade que o apartamento dentro vai proporcionar para ele, esse conforto, porque muitas vezes, até por uma questão de oferta, o pai chega num determinado momento e não encontra um imóvel adequado, acaba alugando para o filho que encontrou na cidade.
E normalmente é um imóvel, assim, modelo antigo, que já é um prédio antigo, que tem vários problemas. Exato. E na hora que o garoto vem e olha o estúdio 27, cara, E além só levar para visita. E além do apartamento ter todo o conforto, ele visitou, vê ele que o aluga. prédio, todo o resto do prédio é uma extensão do apartamento. Né? E eu ele chamo se até a sente à atenção, vontade. para quem vem para estudar, ele está concentrado nisso, ele não está preocupado, ele não pode desviar o foco dele para uma manutenção no imóvel que ele está, um desconforto, uma noite mal dormida antes da prova, começa a não ter mais preço, né? Sim, Então nós exatamente. temos que pensar muito nisso. Inclusive tem algumas regras internas ali para oferecer essa concentração aí para o estudante, além de salas de estudo. É, o isso? coworking. O coworking, que a gente né? fala, geralmente a gente fala coworking de trabalho, lá é um coworking de estudo. São salas de estudo com vedação acústica, correto? Isso na parte técnica. Sim. E um espaço fechado para eles poderem estudar. Então ele vai entrar no celular dele e reservar, vamos dizer, a sala para aquele horário que ele vai estudar. Então ele não precisa necessariamente ficar estudando dentro do apartamento dele, ele vai se deslocar até para esse local. Sensacional. Tem lugares abertos que ele pode fazer estudo em grupo ali, com um pouco mais, né, de respeito. Se tiver um aos trabalho outros para áreas fazer, comuns, dá para Chama fazer. uma- todo um turma. ambiente preparado para ele Tem- estar privado ou com pessoas fora do apartamento E chama estudando. atenção ainda que, vamos falar assim, de custo. Não tem custo nenhum. Ele vai reservar a sala para estudar? Não tem custo. Nesse local vai ter uma academia para a hora que ele quiser tirar o estresse dele, ou seja, no final de semana, que ele mora numa cidade muito distante. Ele pode usar a academia. Não tem custo nenhum também. Então, tudo o prédio oferece uma estrutura para ele, onde ele não tem que ficar pagando. Existe uma lavanderia coletiva dentro do empreendimento. Ah, isso estudante adora. Para facilitar, Pra né, facilitar o a dia vida dia do dele. estudante. É porque se você somar esses pequenos gastos, no final do mês, o Exatamente. estudante fala, putz, No posso res- estar no res- economizando, entendeu? E ele não tem manutenção. É. Entendeu? Então, caiu a internet. Para quem que ele vai ligar? Para como que vai consertar? Nesse prédio já existe tudo, vamos dizer, uma assessoria por trás disso, para que tudo funcione, para que tudo fique ok. E tem alguns dispositivos também de lazer, diversão. Então, para esses existe momentos alguma mais coisa? descontraídos, vamos colocar assim, que o estudante Nós vimos isso na prática Porque em nós São também somos Paulo. merece, tudo também né? merece. Ah, Merece um Tadinho, pouquinho né? de diversão. O estudante tem que estudar, mas tem Sua que vida viver, né? sofrida, Né? Então, nós vimos isso aí na prática em São Paulo, é o que nós queremos trazer para cá também. Existe, por exemplo, campeonato de videogame. Entendeu? Isso atrai muito, eles gostam muito disso. Sim. Então, no final de semana, ele já estudou a semana inteira, ele não vai viajar porque ele mora numa cidade a mais de 500 quilômetros, então ele vai ficar aqui fazendo o quê? Então, ele tem esse campeonato. Pode-se fazer um open bar lá, tá entendendo? Já, que custo? Custo zero para quem mora lá. Sim. Então, isso vai... Ah, mas eu queria trazer um amigo meu que estuda comigo e não mora aqui. Esse amigo vai pagar para poder participar, mas ele não. Ele não tem custo nenhum. Sim. E colegas estudantes que não estão alojados, não estão no estúdio 27, pode frequentar, pode entrar no Pode usar a No sala edifício? de estudo Ele junto com o morador. ele pode usar desde que tenha o responsável por ele, que é o morador, né? Esse Sim. que é o morador que está liberando a digital dele. E ele vai ter acesso somente à área comum, área de estudo, a área, vamos dizer, de baixo. Ele não consegue pegar o elevador e subir no apartamento. Lá é privativo de quem mora. Entendi. Então ele tem, vamos dizer assim, a digital, é tudo por digital. A digital dele seria temporária, vale para aquele dia que ele está lá. Tá. E tem um limite de digitais habilitadas? Para o por- estudo, não. Para poder ir lá fazer um estudo na parte comum, não. Existe uma outra condição de quem, vamos dizer, quiser frequentar, vamos dizer, o apartamento Da pessoa. da pessoa. Esse é limitado. Esse aí é uma digital limitada e com autorização do responsável financeiro. Meu irmão tá vindo me visitar, o estudante tem um irmão, uma irmã tá vindo visitar e vai dormir no apartamento, Ele vai tem passar o final de semana. Ele tem um número limitado de vezes para poder E ficar no como que é apartamento. feita essa autorização? O responsável financeiro recebe algum aplicativo? Como que é essa... Porque, veja, vamos pegar basicamente. Ele vai chegar lá e falar, eu queria liberar digital para o meu irmão entrar no apartamento. Ele falou, olha, eu preciso, aqui está liberado só a sua digital. Pede para o responsável financeiro, que normalmente é o pai. Normalmente. Fala para ele passar um e-mail para nós autorizando ele entrar. Entendi. Veja como é importante isso. O pai vai estar ciente que tem alguém ficando com ele no apartamento. Então não pode alegar amanhã ou depois que não sabia que Exatamente. entrava lá. Então ele autorizou. Ele autorizou, a gente faz o cadastro da pessoa e ele tem acesso
apartamento para poder ficar lá. Em uma segunda visita, esse visitante, mesma coisa. Ou como ele já tem esse cadastro que foi feito... Isso vale, vamos dizer... Em toda visita tem que ter essa autorização. Quando ele faz esse cadastro, vamos dizer, com essa autorização, ela vale para o mês, basicamente, posso falar 12 vezes? Nós calculamos mais ou menos assim, 4 final de semana, sexta, sábado, domingo, 3 vezes 4, 12. Então, 12 vezes. Então, 12 vezes por mês ele tem um acesso. Mas, Carlos, esse acesso vale só para final de semana? Não, vale 12 vezes no mês. Se ele usar durante a semana esse acesso, ele vai perder o restante do mês o acesso. Entendi. Porque o prédio tem a convenção já feita e registrada, porém também tem um regulamento interno, né? Então, nisso fica acertado essa forma como ele conduz, como vai ser feito esse registro. Legal. Já existe uma forma certa de se fazer isso, entendeu? Até se você perguntar, mas por que não pode ficar mais vezes, seja quem for? Porque ele representa um custo, né? Lá no prédio. Ele está ligando o ar-condicionado, ele está tomando banho, ele está gastando energia, então... mas eu gostei daqui, então vem morar. Vamos alugar um para você, então você mora aqui e tem todo esse conforto. E vai acontecer. Vai acontecer, ele vai conhecer e vai acontecer. Vai gostar. Ele vai visitar um amigo e falar, nossa, mas eu tô naquele apartamento antigo ali, que não tem nada e é o mesmo valor que você paga aqui. Exato. Com certeza vai acontecer. Se ele somar os outros custos, vão ficar dentro do valor que ele paga. Dentro do valor. Quando ele começar a colocar as outras coisas que ele tem. Se colocar na ponta do lápis, fica o mesmo valor. Academia, que vai ser muito bem equipada, é preparada para ser uma academia realmente utilizável, uma academia apresentável. Na hora que você coloca tudo isso, internet, o cara vai perceber o benefício, o serviço, a qualidade agregada em tudo isso. E ele precisa obrigatoriamente estar matriculado numa universidade. Sim. Não vamos chamar de universidade. Uma faculdade. Vamos dizer o seguinte, ele precisa ter matrícula em escola. Eu chamo a atenção, se ele estiver fazendo ainda um curso... Um cursinho preparatório para o vestibular. Ele pode, ele tem matrícula. Ok, está matriculado. Então ele pode fazer assim. Existe um limite de idade para isso também. Então fala pra gente qual é o limite de idade, Daniel. O limite de idade já no conceito que vem funcionando, no know-how que foi passado de São Paulo, é 28 anos de idade. Então esse 28 anos, vamos dizer, para quem quer entrar, para quem vai começar a morar, é diferente para aquela pessoa, vamos dizer que ele está matriculado lá na escola, mudou para lá com 27 anos, é o primeiro ano dele na faculdade. Mas o ano que vem ele fez 28 e não pode mais morar aqui? Sim, pode, porque nós já temos um histórico dele dentro do prédio. Então ele vai continuar lá com 28, com 29, com 30, com 31. O que não pode acontecer depois dos 28 é ele interromper essa moradia e querer voltar. Aí não pode mais. Aí já não tem mais espaço para ele. Mas se ele tiver uma continuidade, seja... Vamos dizer, ele se formou e vai fazer uma pós-graduação e vai fazer um doutorado, ok, ele vai ficando. Entendi. Porque nós temos o histórico dele. Até você usou uma palavra interessante aqui, que é a palavra know-how. Né? Isso teve uma assessoria de alguma empresa que já está trabalhando esse conceito, principalmente nos grandes centros, como São Paulo, que a gente vê um sucesso nesse conceito de moradia exclusiva para estudante. Até o Gabriel pode falar um pouquinho que teve esse contato já com essa empresa de assessoria. Veja, eu vou fazer um parênteses aqui, se me permitir, Gabriel. O que me levou a realmente abraçar e fazer parte de tudo isso, porque não são aventureiros no mercado. Então, na conversa, nós já vimos e tivemos a oportunidade de visitar em São Paulo, que foi tudo muito pensado e muito estudado. Então, não é uma aventura. Será que vai funcionar assim? Tudo isso é teoria? Não, tudo isso já existe na prática e foi, vamos dizer... Testado lá, ele está passando esse conhecimento para nós, esse know-how, né, que nós usamos essa palavra, que funciona realmente e dá certo. Essa informação é importante para você, que é investidor, a credibilidade, além da credibilidade da marca Omni, né, que está trazendo o Estúdio 27, é ter a certeza que é um projeto que já funciona e que já dá certo. Não é teoria, é prática. Não é teoria, é prática, justamente. São Paulo já existe mais de 2.000 camas nesse formato, só na área exatamente estudantil. E esse conceito dessa moradinha em um ambiente planejado e preparado, em um imóvel pronto para ele mudar, existe em São Paulo até fora da área estudantil, para locações a curto período, para residenciais, focando no familiar.
Então, só de residencial estudantil em São Paulo tem mais de 2.000 camas. É extremamente aceito e desenvolvido esse conceito lá. E é lá que a gente conheceu alguns detalhes. Vamos falar um pouquinho de sustentabilidade que nós temos ali no projeto. Temos aquecedor solar. Exato. Temos alguns dispositivos ali Poço- para economia. poço artesiano. Poço artesiano. Porque é um problema aqui em Bauru, a falta d'água. Exatamente. E como a própria, finalizando da parte da gestão da empresa, é focar em resultado, toda a parte de engenharia, o que a gente pôde trazer de mudança no prédio, de algumas coisas que são diferentes, nem todo mundo usa, foram esse aspecto que você citou. A gente sabe que o grande vilão do consumo de energia é, por exemplo, o chuveiro elétrico. E você tem o problema que acabou a energia, você está sem água gelada no apartamento. Então a gente fez um projeto e o prédio vai ter sistema de aquecedor solar. Aquecedor solar. Aquecedor solar para alimentar os banheiros, que daí no caso não são chuveiros, são duchas, né? Para sair com água quente. E que tem um sistema que, lógico, nossa, passou numa situação aí com 4, 5 dias de chuva, não tem tanta insolação, tem um sistema a gás de backup que gera o que faz o aquecimento. Mas então, tudo buscando em reduzir custos. Essa informação é uma informação boa pro investidor, né? Exato. Que é Volta a ser bilateral. Isso aí é alguma coisa que atende o ambiente e a economia do sistema. Sim. Você pensa, como a gente está falando aí dessa assessoria e dessa inovação, né? Você pensa em franquear esse projeto? Ou de repente levar para as outras praças? Marília também é um polo universitário. Outras praças já existe por alguns contatos de umas cidades próximas aqui. A gente sabe que o produto tem uma possibilidade de entrar, de avançar. Mas a nossa maior preocupação é fazer o primeiro, entregar certinho, deixar funcionando. Por isso que nós estaremos à frente dele, já rodando com os alunos. Temos estratégias, a parte que você acabou comentando, só fazendo um complemento. Nós já temos a nossa equipe de marketing, estratégias para ativar, né? A gente chama estratégia de ativação do produto nas universidades, porque por ser lançado nesse momento, ele ficará pronto em 36 meses, no prazo máximo de 36 meses, ou seja, final de 25, começo de 26, o prédio está pronto. E como nós já vamos mobiliar, né, a gente não precisa fazer o que é o tradicional do apartamento decorado, apartamento mobiliado. Demora mais um tempo. Estamos vendendo ele pronto já. Então, os primeiros que nós vamos fazer, nós vamos preparar e divulgar o prédio lá para os estudantes que estarão daqui a 3 anos nas faculdades, entre todos os cursos e tal, convidando-os a conhecer. E são os estudantes que vão conversar com os seus pais e falar: pai, putz, o pessoal foi lá, divulgou, e o prédio vai ter um prédio assim, ó, vai ficar pronto no final do ano. Vamos falar um pouquinho especificamente desse produto aqui. A entrega dele é novembro de 25. Certo. Então já é estratégica para aquele aluno que vem fazer, pegar 26 vem fazer vestibular e já vai ser apresentado, você apresenta um folder com a solução. Falar, então, o que eu preciso comprar? Nada, vamos lá conhecer. Exatamente, essa é a então, ideia. A ideia é essa. Começa no meio de 25, para ele ter uma margem para ele cancelar o contrato dele de moradia para se mudar em 2026. E é uma forma da gente criar a própria demanda para o prédio, para conhecer o prédio, que vai ser um prédio bem diferente. Falando um pouquinho, você falou algo importante, prazo de locação dele. O prazo de locação dele é a matrícula dele. Se ele está numa escola que é anual, a locação dele vai ser anual. Aí ele quer continuar, ele apresenta a rematrícula. Se ele está num local que é semestral, então ele vai apresentar uma rematrícula semestral. E vai ter reajuste, alguma coisa? Olha, segue regras de mercado. Normal, reajuste normal. Inclusive, por que da importância de ser semestral ou ser anual? Nós sabemos que existe aquele aluno, quem que não conhece alguém, que passou no vestibular, estudou 2 meses e fala: olha, mãe, não era nada do que eu queria. Eu quero voltar, eu quero parar. Aí vai ser cobrado quanto a multa? Sobre o prazo da matrícula dele. Se ele foi uma matrícula de 6 meses, ele vai pagar uma multa proporcional a 6 meses. Se foi anual, ele vai pagar proporcional anual. Bom para o estudante isso, né? Bom para o estudante isso daí. Exatamente. Essa inspiração que vocês tiveram, não sei se o termo é esse, né, mas foi um estudo que vocês fizeram, foi com a empresa You Living. De São Paulo. Essa empresa é franqueada hoje? Ela é franquia hoje ou não? Não é franquia. Não é franquia. Na verdade, por conta do relacionamento e contato e as idas e vindas em São Paulo,
a gente chegou e conseguiu obter uma consultoria do presidente, fundador da empresa, que é o Juliano Antunes. E aí ele, em sua pessoa física, nos prestou e deu todo esse apoio, esse know-how que ele tem. Ele foi pioneiro no Brasil, trouxe esse conceito para a capital e está lá faz 10 anos ou mais. E ele apresentou tudo isso para a gente, o know-how, a forma de proceder, detalhes do produto final que estava em fase final de desenvolvimento, até toda essa parte que a gente sabe falar hoje de como é a rotina do prédio já pronto. Graças a ele, tem que até deixar o agradecimento aí. Convidar ele para o próximo, então. Aí. Mesmo porque mais importante do que passar como deveria ser é o que não funcionava. Ora, 10 anos atrás nós dizemos assim, não funciona, não faça isso. Pode dar um exemplo ou não? Dá para dar um exemplo técnico de cozinha comum ou não, Gabriel? Sim, Só se não... Veja, cozinha comum existia no começo assim, esse apartamento, cada um tem a sua cozinha. E lá em São Paulo, privativa. Lá em São Paulo, os primeiros ele fez de um lado do prédio com cozinha privativa e do outro tinha uma cozinha comum para todos os quartos. Ele falou, não faça isso que isso não funciona. Entendi. Isso não dá certo. Entendi. Tá? Então, porque normalmente essa cozinha não é grande, vamos colocar assim, e todo mundo quer comer no mesmo horário. Desce todo mundo quer comer no mesmo horário, como é que fica? Não, e é uma por andar. Era uma cozinha por andar, para atender o Mesmo apartamento assim, do andar. não atendia. Não dava certo. Ele falou, olha, vamos abolir essa ideia que não funciona. Sim. Os prédios novos que eu fiz, eu já não fiz desse jeito. E ele fez... Então, nós estamos evitando ter erros justamente com essa experiência deles lá. Legal. Ele trouxe os erros e os acertos e foram ajustando aí para chegar no modelo ideal. Né? E nós estamos sendo assim, eu digo, me permita colocar junto com quem está construindo, bem generoso. Eles não pensaram exatamente em ganhar mais, mas sim fazer um produto muito funcional. Eu chamo a atenção que a maioria dos prédios de São Paulo, 18 metros quadrados? 18 máximo, metros. 16. E a ocupação dele, 100%. Aqui tem 25 metros. 25 metros. 25 metros. Então, é 25,40 e 31,90, correto? 31,90, exato. O que muda do 31 para o 25? É algum cômodo a mais? Qual que é a... Só para... É porque assim, a gente não falou... A gente não falou ainda do empreendimento em si, né? Das características dele, né? Estamos chegando lá. Estamos chegando lá. Né? A gente já vendeu, já alugou e não... Ainda não falamos do produto. Mas vamos começar assim. São a medida de 25,40 metros quadrados. O investidor que comprar, quando ele for receber, lá no final ele vai poder optar se ele vai querer ter uma cama só, que nós chamamos de Studio One, ou se ele vai receber com 2 camas, que é o estúdio. Tá. Então, só que 2 camas dentro do mesmo ambiente. Ela é até dividida talvez por um drywall ou por um... uma parede de uma peça de MDF que compõe com todo o armário que tem na cama, o planejado da cama. Só que ele é aberto. Ele é aberto. Então, só tem essa divisória. Só essa divisória. Então ele é aberto. A divisória é opcional também ou não? A partir do momento que escolheu 2 camas... 2 camas já vem com a divisória. Já vem com a divisória. Já vem com a divisória. Não é possível 2 camas sem a divisória, né? Justamente para ter essa privacidade. A gente acha que a privacidade é um pouco importante, por mais que normalmente vá alugar... Veja, vamos colocar a cama lado a lado. Um tá lá, fica até 2 horas da manhã no celular, com a luzinha acesa, e o outro gosta de escuro. O outro gosta de escuro. É um exemplo bobo, mas que pode fazer diferença. Faz sentido, né? Exato. Então, alguma coisa nesse sentido. Mas vamos além disso. Quem quer mais privacidade que isso? 31,90. Esse outro ambiente é igual ao primeiro que nós citamos aí, com 2 camas, só que aí tem o drywall com porta fechada. Aí fechou o ambiente. Aí ele tem... Isola realmente. Isola realmente. Então, no caso, esse estudante que está numa condição dessa, ele tranca, ele fala, estou indo viajar, ele tranca o quarto dele e ninguém vai ter acesso. O outro que está lá tem acesso só à área comum, que é a cozinha, banheiro, a varanda. Exatamente. Esse é o grande diferencial do 31,90. Esse é o diferencial. Que são apenas 20 dos 80 apartamentos. De 80 tem 20. São 8 por andar, 10 andares, 80 unidades. 8. Desses 8, 2 unidades por andar são de 31,90. Certo. E os outros 6 vezes 10 são 20 de 31,90. E o outro vezes 6 são 60. Então dá um total de 80. Entendi. Tudo também isso baseado em estudos aí de demanda, né? Justamente. Eu gostaria de chamar a atenção, muitas vezes, até o Palhares não faz questão de citar, mas é importante.
Foi feito estudo em São Paulo? Sim, mas foram feitos estudos em Bauru, com a realidade do interior, com a realidade da cidade. Então, todos os números que nós estamos passando, seja a metragem, o formato, localização, tudo isso foi uma aceitação, foi feita pesquisa. E a aceitação é muito grande em relação a isso. Sim. Então, temos aqui 25 e 40 metros quadrados, com opção de uma ou duas camas, né? E o de 31 e 90, então, reforçando, são 2 quartos. Dois dormitórios isolados. Eu gosto de falar 2 camas, porque a gente fala 2 quartos, dá a impressão que aumentou um quarto, né? É o mesmo ambiente, somente maior, 31 e 90. Né? Mas eles são 2 camas com privacidade, vamos dizer. Nós vamos falar um pouquinho de valores, Damiati, para o investidor aí que está nos ouvindo. É um produto mais direcionado para o investidor, né? Visto que tem toda uma estratégia já para a gente elevar essa taxa de ocupação, que é esse marketing de ativação. Exato. Que já está sendo preparado para daqui 3 anos, um pouquinho menos de 3. Um pouquinho menos de 3. Eu diria antes dos 3 anos. A preocupação foi tão... E de uma forma agressiva para que, de fato, esses estudantes, que só aumentam em Bauru, nós temos um universo que vem numa crescente, né? Até se a gente fizer uma pesquisa rápida, já vê que está numa crescente esse número de estudantes. Sim. Com certeza já passou de 30 mil, chegando em 40 mil aí, né? E quando a gente fala de um universo desse para 80 unidades, nós estamos falando aí de ponto. Então 3. vamos falar um pouquinho da pesquisa. Você está falando dizer, assim. A gente está até interrompendo, porque assim. Pois não, desculpa. Qual que é a projeção? Assim, posso até estar sendo otimista, né? Mas visto o cenário, visto o cuidado que está sendo com esse projeto, é justamente para que ocorra uma fila de espera nesse produto. Está sendo um trabalho feito para isso. Eles tomaram cuidado de fazer uma pesquisa nas 2 universidades mais próximas do local. Então, só para o público... É que a gente não falou do local ainda, né? Ele está a 100 metros da USP. USP. Então, nós pegamos aí a USP e pegamos a outra, que é a Uninove. Né? Que estaria o quê? Uns 600 metros? Dá menos de 1 quilômetro. Dá menos de 1 quilômetro. 600, 800 então, pegamos, não porque nós temos preferência por ela, mas porque seriam as 2 mais próximas. E nós conseguimos levantar nesses números que existe 1.100 alunos na Uninove, existe só de medicina na USP 600 alunos. Se você somar as 2, são 1.700 alunos. Para concorrer para 80 Se nós pegarmos 5%, dá 90. Nós temos 80 apartamentos. E isso nós estamos falando de 2 universidades. Só de 2 E só um parênteses que são 2 cursos de medicina novos em Bauru. A Uninove é semestral, a USP é anual. E nenhuma delas formou turma. Teve graduação da primeira turma ainda. E nem, curso portanto, novo, né? Residência nem nada. Ou seja, a crescente nesses 2 cursos é maior ainda do que a média da cidade. É importante porque vai entrar aluno novo e vai ter residentes ainda então, na cidade. Então, quando você fala daquela fila, eu acho que você não está tão errado assim. Justamente. Esperamos, né? Esperamos. E a ideia de levar os estudantes no final da obra, assim, quando finaliza a obra, eu acho que é espetacular, porque só aí já vai gerar uma demanda enorme sobre o produto. Exatamente. Ele ir lá conhecer, chegar em casa e falar, putz, olha onde eu moro, olha que lá que eu vi hoje, cara, o meu não tem isso, olha, sempre quis fazer isso, nunca deu, é alugado, né? Então a gente sabe como é que é a rotina, a vida do cara, o que ele anseia por ter no apartamento enquanto passa 5 ou 6 anos estudando na cidade, não consegue. É um quarto de hotel com toda uma segurança estratégica, né, para dar um... E a concepção dele, desde o projeto da marcenaria, o estilo interno do apartamento, por fora, o prédio, entrando um pouquinho na engenharia, a fachada dele, ele já é assimétrico. Metade da fachada tem uma cor e uns detalhes, e a outro lado da fachada é diferente. Então, ele para ser disruptivo e contemporâneo, totalmente moderno, de fora para dentro. Ela falou da fachada, ela apareceu aí, Gabriel. Dá uma olhadinha. Então é essa a ideia, o amarelo para dar uma força, e esse é o local exatamente, o muro da USP aparece ali no fundo. Pode ir falando aí dos ambientes aí, Gabriel. Não, eu gostaria de falar um pouquinho que para o investidor, ele está comprando uma unidade. Uma unidade não é uma fração, não, né? É uma fração. No mercado, né? Não. Uma matrícula. É a unidade. É a matrícula do imóvel dele, do andar dele.
quando nós vamos falar de preço, não existe diferença de preço. Por andar, de frente, de fundo, é o mesmo valor. É o mesmo valor. É o mesmo valor. E proporcional ao tamanho dos apartamentos. Sim, normal. É o mesmo valor de metro quadrado? Mesmo valor de metro quadrado. Metro quadrado, Entre os dois entendi. tamanhos de unidades. Quer falar um pouquinho? Vamos lá, vamos Matar falar um pouquinho. curiosidade, Vamos hein? lá, matar a curiosidade de Quem quem tá está querendo querendo comprar? investir. R$270 mil é o preço do 25,40 metros quadrados. Tá. 25,40, 270 mil reais. Isso. Legal. Forma de pagamento. 20% de entrada. E o restante nós vamos parcelar durante a obra. 36 meses. Esse valor, ele é corrigido Pelo INCC. INCC, Índice Nacional da Construção Civil. Então ele não tem juros. Ele tem a correção, vamos dizer, de mercado, De só de mercado. atualização. Então, é direto com vocês, então. Direto. Direto conosco. Não tem banco financiando. Não tem banco, né? Não tem banco, não tem financiamento. Então aí não pode se usar, por exemplo, uma carta de crédito, financiamento ou pós-obra não existe. É para ser pago durante a construção. Na entrega das chaves já vai E estar por que a gente quitado, fala né? só 20% de entrada? Porque eu poderia falar assim, olha, tem tanto por mês e fazer uma tabela, mas existe uma flexibilidade. Então nós temos que ver caso a caso. Tem gente que prefere dar uma entrada maior e ter uma parcela menor. Tem outro que prefere dar os 20%, tem uma parcela menor e tem um balão, porque ele tem um prêmio da empresa. Então é adaptável, então. É adaptável ao investidor. Né? Tá. Ou até uma programação que ele tenha. Às vezes ele tem um imóvel que ele está vendendo e vai ocorrer, então ele fala, eu dou 20% de entrada, daqui Depois... 6 meses eu quero dar mais tanto que eu vou quitar. Então ele tem Entendi. como se programar para isso. Esse é a unidade de 25,40 metros quadrados, independente se é uma ou duas câmaras. Isso aí depois o proprietário, o investidor aí vai optar. E só desculpa, Jorge. E pela pesquisa lá em São Paulo e tudo mais, em outras praças, o que tem mais? De uma cama, duas camas, de isolado ou não? Ou não tem um... Tem. Ou não tem um... Tem, mas uma loja. Até para o investidor saber qual opção ele... Mas nós vamos ajudar ele nisso também. Exatamente. Nós vamos fazer uma pesquisa, pesquisa na própria escola e ver o Exatamente. que eles estão dispostos a fazer mais. Morar sozinho ou morar em duas pessoas? Entendi. E nós vamos apresentar para ele a tendência. Falou, 60% está querendo duas camas, ou 70% quer morar sozinho. Entendi. Nós vamos apresentar esse número antes de ele fazer a escolha dele. Antes- Nós vamos mostrar a demanda para O ele. comportamento Legal. é muito curioso. Vai da faixa de idade ao sexo. Acho se que ele até o quer curso, conviver talvez. Ao curso familiar, que ele faz. Curso. Então, a rotina, a convivência é muito Então, essa variável. realidade muda. Quando você fala, mas como que prevalece lá em São Paulo? Muda, a realidade para cá muda. Muda Sim. muito. Então muda muito. nós vamos É fazer porque isso eu acho que aqui. seria uma dúvida do investidor, né, Jorge? Comprei, e agora? Uma cama, duas camas? Eu Nós coloco... vamos orientar. Nós não, vamos mas orientar. é muito legal essa consultoria. Nós não vamos largar ele sozinho. Nós temos que dar toda essa assistência para Entendi. ele, de começo ao fim. Porque o que nós queremos é a rentabilidade da melhor forma possível chegar para ele. É, porque se esse investidor não estiver feliz, né? O foco é todo nele, teoricamente, né? Ele que tem que estar feliz com o empreendimento, né? Não é só quem vai morar Sim. que tem que ter, vamos dizer assim, a necessidade que vai mostrar de fazer outro, vamos dizer Sim. dessa forma, seja em outra cidade ou não. O que vai ter vai ser o investidor. Nós já tivemos uma pessoa que comprou aqui que falou assim, foi assim, talvez a venda mais fácil. Falou, já conheço isso em São Paulo, eu quero um, vou comprar. Então, mas deixa eu te explicar. Não precisa explicar, eu já sei como funciona. Eu quero. Passa Sim. o Pix. É isso aí. Eu se quero. der tudo Foi certo, bem num curioso. próximo empreendimento ele está lá de novo. Ele está lá outra vez. É isso Porque que o ele já trabalho tem que conhece. desenvolver. Para deixar ele contente. Por Pra isso que ele nós ter- queremos uma rentabilidade muito segura, por isso que nós queremos dar toda essa assistência, porque ele vai ser a nossa maior propaganda. Exatamente. A gente já sabe que o estudante vai ficar bem contente com o prédio. Agora, o cara que comprou o imóvel, que tem a matrícula e anseia pelo inquilino logo, ele a gente tem que dar o suporte, porque Sim. ele que vai nos procurar no próximo lançamento nosso. Até porque tem a situação que a pessoa passa na faculdade, vem uma conhecida da mesma cidade que já ou que mora junto em um outro apartamento e fala, não, vamos pegar uma com duas camas ou Sim. com dois dormitórios. Ou de repente, até por custo, fala, não, eu quero compartilhar. Até por uma né? experiência. E aí, vocês
tem a chance também, tem a possibilidade de conectar esses dois estudantes, falar, tem um aqui. Deixa eu fazer uma observação. Desde que haja um consentimento lógico, né? Por que não unir esses dois estudantes que preferem? Nós não ter vamos essa locar, preferência? quando são duas camas, não vai ser aleatório. Olha, eu nunca vi a outra pessoa que vai morar comigo. Não, porque existe um responsável financeiro só. Daquela imóvel, unidade. Verdade. Então eles precisam se conhecer. Isso é importante. Eles precisam se conhecer. Então o que acontece? Então vem muita gente da outra cidade, geralmente de uma cidade vizinha ou menor, e ele fala, olha, a minha amiga também vai estudar lá. E não necessariamente ela passou no mesmo curso. Mas elas podem morar junto. Se o responsável financeiro aprovar, okay. Ele se acerta entre eles lá e ponto. Porque eu não posso ter, dentro do mesmo ambiente, bloquear a digital, vamos dizer, por inadimplência, sendo que o outro está correto. Então nós temos que ter um só responsável. Exatamente. Os apartamentos têm fechadura digital, inclusive, para Entendi. facilitar esse controle de acesso todo, né? A parte contratual vai ser tradicional, com fiador? Específica do prédio, mas tradicional. Não com fiador. Não vai ser com fiador. Nós estamos fazendo uma outra experiência já de São Paulo. A pessoa vai locar, vai ter o responsável financeiro. A gente fala muito do termo pai, mas é o responsável financeiro. Sim. Vai fazer no nome dele e o filho ou essa pessoa que ele é responsável que vai usar lá. Então, quando você tem esse tipo de locação, que você não tem o fiador, você pode cobrar adiantado. Então, ele vai pagar para morar. Ele paga para morar os 30 dias. Então, sim, aí existe uma garantia até, vamos dizer, de liquidez melhor para o investidor. O dono do imóvel. O dono do imóvel, que não vai ter inadimplência. Mas você fala, poxa, mas e depois de 30 dias ele pode virar um inadimplente? Nós estamos lembrando que nós vamos fazer tudo de acordo com a regra, conforme funciona já em outras cidades. E ele tem um prazo, todo mundo pode ter um contratempo, ele tem um prazo mínimo, olha, não deu para pagar no dia correto, atrasei 5 dias, paga-se com multa. Ok. Só que tem um limite de data aí que vai ser avisado, falar, ó, será cortada a digital do seu filho. Ele não mais vai entrar no apartamento. Então, aí, né? A água bate na bunda, né? A água bate na bunda, aí não tem jeito, ele vai. Ele vai pagar. Pai, eu tô paga que eu preciso entrar para dentro, preciso pular para dentro, não tenho onde dormir hoje. E o pai pode visitar o filho Pode. Pode, o sim. pai pode. Visitar pode sim. Pode se hospedar, inclusive? Não, hospedar não é essa a filosofia, né? Às vezes as lá pessoas. Em Curitiba, minha filha está estudando em Bauru, filha, põe mais um colchão no quarto aí que papai está chegando. Hein? Então, às vezes assusta. Fica uma semana aí. Essa situação assusta um pouquinho, né? Exatamente. Mas não é possível fazer isso. Porque, veja, o grau de exigência desse pai, dessa mãe, é diferente. Ele não quer um barulho, ele quer um conforto. E eu acho que é aí que o estudante vai gostar, né? Porque a mãe não vai adentrar, o pai não vai adentrar no apartamento e fala, tá tudo em ordem. Ela tá tudo em ordem, dobradinho, arrumadinho, não tem nada fora do lugar. Sim, não tem aquela bate na porta de surpresa, né? Acorda com o pai na porta. Então, não vai ter isso. Então, não é permitido por essa situação, né? A gente não gostaria de entrar muito em detalhes, mas é um ponto positivo, né? Mas eu acho que até o morador desse empreendimento já é um morador que já tem uma consciência maior eu falo mais em questão de bagunça, de festa. Não vai ser qualquer estudante que vai optar por um empreendimento desse. Até você pegar pelo tipo de curso, o local que vai morar, ele vai ser muito seletivo. Muito seletivo. Com as pessoas que estão a fim de estudar, realmente. Exatamente, é isso que eu acho essa também. Essa proposta já vai selecionar, já vai filtrar. Vai filtrar e a própria convivência né? do que a gente viu lá, quando a gente visita o prédio, naturalmente, estão com os inquilinos, moradores entrando e saindo, que eles criam um senso de comunidade lá dentro. Eles se conhecem ou não se conhecem, vão se conhecer. Então, o cara que muda e tem algum comportamento um pouco diferente, ele se ajusta como é ele vai no ter dia que se dia, moldar no ambiente como nós somos lá fora. E complementando a sua questão, o pai, a mãe não vai poder dormir, mas ele pode frequentar, ali tem uma digital que libera para a parte social ali. Ali ele pode falar, olha, eu vim aqui, minha filha está aqui, eu vou almoçar hoje aqui embaixo, ficar aqui com eles. E no fim, esse senso de comunidade, no dia a dia, se o pai vier visitar uma semana, ele vai se sentir um pouco deslocado. Sim, porque os alunos estão ali entre eles e tal. Ele pode usar, mas a gente percebe, a gente
tem a informação de que o pai não vai gostar de ficar muito tempo. Ele vai conhece, até passeia. Ele vai até mas- tentar, Me mas permita. Assim, o filho tá bem ali, tá com a galera, tá com o pessoal. Ele vai até tentar, entendeu? mas não vai conseguir, Mas tem assim, total ele vai liberdade sentir- pra sentir usar, bem, né? O pai é o responsável financeiro, então ele tem Olha, total me direito permita, de nós fomos de visitar um andar. apartamento em São Paulo, lá na unidade. Isso. E nós encontramos com os jovens que estavam lá. É. Eles olhavam para nós, eu me sentia um verdadeiro ET, né? O que esse cara está fazendo aqui no meu espaço? O presidente da empresa parou, foi lá e falou: olha, eles são investidores, nós já estamos indo embora. Foi dar uma satisfação. Teve que dar uma Ela satisfação. falou, tudo bem, como se fosse o espaço dela mesmo. Ó, então, Eles rapidinho, se hein? sentem ali, eles estão, entendeu? Dentro Ah, da jaula muito legal deles. isso. Esse cara não tá com cara de 28 anos. Acho que passou um pouquinho. Não, jubilou na faculdade. O que aconteceu? Essa careca não foi voluntária. Não Né? foi voluntário. Exatamente. Então nós falamos aí de 270 mil para a unidade de 25,40 metros quadrados. Correto. Né? Temos a de 31,90. Com metros quadrados, né? 339 mil reais. Na mesma condição que o outro. 20% de entrada e a flexibilidade. A gente vai montar um plano de acordo com o planejamento. 339. Correto. É isso? É isso. Ok. Tá. E aí o investidor fez essa aquisição, né? Pagou aí dentro do fluxo de período obra, né? Exato. De repente alguns possíveis ajustes aí em termos de também é passível de discussão, né? Sim, Em termos de balões e tudo mais. bem flexível. E aí nós temos que apresentar para esse investidor uma projeção, né, dentro do mercado atual, não é Sim, isso? Do que está sim. acontecendo hoje, uma projeção de rentabilidade, de quanto essa unidade vai ser locada na ocasião para esses estudantes, né? Tanto a opção de 25,40 quanto a de 31,90. Né? Nós temos já uma projeção, lembrando que é uma projeção, né? Quando nós estamos O falando empreendimento vai sair, teoricamente, em 2026 para começar a alocar, né? final de 25, início final de 25, 26. 26 é que vai A estar expectativa é essa. Né? Nós já essa temos uma expectativa. projeção, vamos dizer, tudo sempre muito pesquisado, estudado Embasado, e né? embasado, né? E esse valor, vamos dizer, para quem vai morar sozinho, que a gente chama de Studio One, que seria essa cama solteira, né? Ou de casal, mas a pessoa vai morar sozinha, seria R$ 2.800. Tá. 2.800. Quando ele coloca 2 camas no quarto, aí seria R$ 3.200. 3.200. 3.200. Que seria o quê? 1.600 para cada um. 1.600 Pra cada um. Com lazer, academia, Wi-Fi, lavanderia, tudo incluso. tudo. Lembrando, quando a gente fala esses valores, não tem condomínio. Porque quando você vai alugar num prédio, fala, quanto que é o aluguel? É R$1.000, mais o condomínio. Mais Aqui não. Aqui nós estamos falando 2.800 e 3.200. Acabou. Tudo incluso. É Acabou, isso. não tem. É isso aí. É isso aí, não tem Água, outro. luz, ar-condicionado, que são sistemas que têm medições individualizadas. Então, no uso comum padrão, tem isso daí. Lógico, se a pessoa tem algum gosto particular e gosta de usar muito o ar-condicionado, talvez ele pague um acréscimo porque tem medição individual. Entendi. Sim, medição individual por unidade aqui. Por unidade. Por unidade, Por isso. unidade. Dos Interessante. sistemas de água, energia e ar-condicionado. Separado. Interessante que no fim do contrato desse estudante, ele vai embora, ele pega a roupa, põe na mala. Aqui que eu vou Faz fazer. a vistoria e Onde acabou. eu vou enfiar essa geladeira? No final da conta, Onde eu vou no enfiar? final Quem das vai contas, ficar se contente colocar é o no pai. lápis, vale a pena. Vale a pena. O pai vai Vale. ficar contente, porque quando compra toda aquela linha branca para pôr lá, na hora de ir embora vai vender por quanto? Vender Menos porque da tem- metade se do não preço. consegue vender, tem que levar embora. Tem que levar E embora. aí você paga o caminhão. transporte. É. Aí você é mais caro o molho do que o peixe. Não, e aí paga o transporte, chega lá, vai por aonde? Vai ficar por tudo É entulhar tudo. entulhado, tudo, quer dizer, não faz sentido, né? É uma solução Sem realmente. contar também que a pessoa deu problema em algum eletrônico desse, vai lá, o condomínio vai lá e acerta. Sim, sim. A gente tem que oferecer um Sim. apoio para isso. Existe Um suporte, existe pelo um menos, profissional dentro do prédio. Nós ainda não temos a definição se ele vai ficar lá 24 horas ou se vai ser horário Mediante, horário. necessidade, né? necessidade. Porém, esse profissional, por exemplo, o estudante está lá e fala, olha, minha digital não está funcionando, interfona, ele já sobe e acerta na hora. O meu ar-condicionado não está legal. Ele sobe lá e conserta. Então, ele vai ser um zelador, podemos chamar assim, mas uma pessoa que vai ser responsável por essa manutenção técnica de tudo. Já lá do próprio prédio. Então, ele já vai conhecer a estrutura, como funciona e vai dar toda essa manutenção. Sem custo para o investidor e sem custo para o
inquilino. Quer dizer, são coisas que ocorrem. Se ele está no apartamento dele, que ele locou lá, ó, vamos dizer que esse apartamento tem ar-condicionado e pifou, ele vai chamar quem? Ele está na escola, que hora vai consertar? Aí ele quem liga vai lá? Talvez para imobiliária, e a imobiliária demora 3, 4 dias para mandar um profissional lá. Acontece no final de semana, né? Acontece no final de semana, exato. E muitas vezes ele não está lá para abrir o apartamento, para poder consertar. Fala, o profissional está na porta, e agora? Você sai da aula, como é que fica? Então, quer dizer, percebe que esse custo acaba sendo muito barato perto de tudo que pode ocorrer, da tranquilidade que ele vai ter. Se a pessoa vê só o valor, assim, talvez o preço, né? A gente chama de preço, até se assusta. Mas a hora que ela consegue enxergar esse valor do empreendimento, acaba sendo barato. Olha, mas acaba por sendo incrível barato. que pareça, talvez as pessoas que estão mais... já têm filhos, ou tiveram, ou passaram por essa experiência, não tenham assustado o preço. Eles têm reconhecido. Eles têm reconhecido. Tem Então, gente que vai falar, o preço é bom, o né? valor do empreendimento sobressai o preço do aluguel, né? Então, assim, fica barato. Olha, barato. eu vou pegar um prédio aqui, eu Fica gostaria barato. de colocar como exemplo, não vou citar o nome do prédio, mas o investidor tinha esse apartamento, alugava lá por 1.000, 1.100, né? E o que ele fez? Ele falou, eu vou mobiliar. Ele pegou e imobiliou, colocou lá, coisinha básica, são uns 20 mil. Só para viver, né? Colocou o mínimo, que é um fogão, a geladeira, o sofazinho, a cama, o colchão, falou, e eu vou tentar alugar dessa forma e vou pedir R$2.000. A primeira pessoa que ele levou lá, ela olhou, falou, quanto que é? R$2.000. Você tem certeza? Tenho. Mas vai ficar tudo, ele não vai tirar nada? Não, não vai, é meu apartamento. Porque ele colocou esse tipo de coisa, que ela não precisaria comprar. Só que aí eu pergunto, ele tem lá no prédio uma lavanderia coletiva? Não. Ele tem uma academia? Uma academia não. completa? Ele tem Wi-Fi no prédio? Não. Não tem Wi-Fi também no prédio? Então, não tem a vibe. A vibe, você está num universo. No universo. Que fala a mesma língua. Exato, é bem melhor, assim, no universo do estudante. Ele não está nesse meio. E ele está pagando R$2.000 para 2.800, se ele pagar academia... Se ele pagar um Wi-Fi, R$100, Nossa, mais Wi-Fi, mais R$100. Se ele pagar mais a lavanderia, mais R$100, você já está em 2.300. E quanto que é o condomínio mesmo? Não podemos esquecer, né? Era o aluguel mais o condomínio. Mais o condomínio. Então Mas o já condomínio hoje num apartamento de 2 deve estar em torno de... Vamos falar Depende, de um, vai. né? Mais De um 300 dá a R$300, 400 reais, né? Exato, De um. é. Já Na deu média, 2.800, já então deu não está 2.800. fora. Não está fora. E aí fica daquele início da nossa conversa. Ele ainda fica exposto a essa mulher que alugou, ficou toda feliz, depois de 2 meses. O apartamento era do Gabriel, ele vendeu para mim, eu quero morar lá e peço para ela sair, e ele está em plena época de prova, como é que fica? Não tem para onde ir. Exatamente. Né? É Tem que arrumar um lugar às pressas. Às pressas, tira a mãe, o pai do Mudança, trabalho, mais, ele que está aqui em época de prova também tem que procurar outro local. Normalmente os estudantes, acho que, sei lá, a porcentagem que tem carro, né? Então para ele fazer uma mudança é uma dor de cabeça. Você está tocando num assunto que nós não conversamos aqui ainda. As Pergunta, vagas. tem Verdade, vaga de garagem? As vagas. Verdade. Tem vaga de garagem? Olha. E aí, tem vaga Porque de o garagem? investidor ou não? fala, eu comprei um apartamento, mas e aí, tem vaga de garagem ou não E aí? tem? Estudante normalmente não tem, mas tem Eu estudante vou contar que em tem 2 carro. etapas. Primeira etapa, são 80 apartamentos. Apartamentos. E tem 40 vagas. Aí você fala, ué, mas o 270 mil ou 339 é com vaga ou sem vaga? A vaga pertence ao sistema, à globalização. É todo o prédio. É do prédio. É do prédio. Ele não é do proprietário que comprou Do a imóvel. unidade, do imóvel. Não é a vaga não é vinculada Ao à unidade. número Não do é apartamento. vinculado. Não. Porém, a pessoa tem lá, o investidor tem e alugou essa unidade. Falou, só que o meu inquilino Tem carro. tem carro. Então, se liga lá na globalização, na administração, e ele vai falar, olha, eu preciso de uma vaga. Ele fala, eu vou reservar. E muita gente pergunta, é rotativa? Não, ela é determinada. Ó, vamos chutar um número aqui. Então, olha, apartamento 34, reserva a vaga 17. É dele. É dele, pronto. E ele vai pagar um valor em números, como você diz, de projeção, seria R$150 essa vaga de garagem para o inquilino. O E esse investidor dinheiro, paga pro inquilino. Não entendi, Não, desculpa. o inquilino que vai pagar os R$150. tá. Mas vai pagar para quem? Para o dono do apartamento? Não, vai pagar para a administração. Para a administração. Que é com Administração. esse Vai dinheiro, arrecadar. 40 vagas vezes R$150, é que você vai formar um caixa de manutenção do prédio sem precisar fazer nenhum tipo de arrecadação. Entendi. Correto, Gabriel? É isso o Exato, raciocínio? essa é a ideia. Se tiver mais uma demanda maior das 40 vagas, é uma fila.
Sim, só que na nossa pesquisa, como eu disse para você, nós não entramos em nada. Não dá, né? Eu vou passar um número para você. Mais de 50%, tá falando um número mais exato, 54%, não tem carro ou não tem interesse em ter carro. Ainda mais que esse empreendimento é do lado da universidade. Ao lado da universidade, se for ali para esse, mas mesmo assim, eu costumo até na hora de oferecer o apartamento, eu falo, isso eu sou uma testemunha, porque eu vivo isso na minha casa. A nossa geração, vamos dizer, na época eu fazia 18 anos, com 17 anos e 11 meses, está na frente da autoescola já tirando carta. Né? Eu tenho uma filha que mora comigo, tem 28 anos, eu já briguei para ela tirar carta. Ela falou, eu não vou tirar carta. Ela não tem carta. Eu não tenho carta e não quero. E eu fiquei insistindo 2 anos. Um dia ela falou, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Eu falei, vamos. Ela falou, você quer que eu faça o quê? Que eu vou ali no barzinho e tomo um copo de cerveja e saio para dirigir, o guarda me prende, é isso que você quer? Eu falei, não é bem assim. Então você não bebe. Ela falou, então você também sai e não bebe? Então, como é que colocou na parede. Vamos pular essa etapa. Checkmate. Vamos pular essa etapa. Vamos lá, então. Ela falou, então tá, você quer que eu esteja no barzinho e que eu saia 1h da manhã e o pneu tá furado e eu faço o quê? Eu troco o pneu ou chamo alguém para trocar 1h da manhã? Ou te ligo para você. Te ligo para acordar de madrugada. Ligo para você, você vem trocar o pneu? Opção 3, ela falou, então, nem pensar. A 2, também não. Então, largar o carro lá? Também não. Ela falou, então você está arrumando conta para eu pagar. Você quer que eu pague o seguro, a manutenção do carro? Talvez o financiamento. O IPVA, o financiamento, o combustível. É isso que você está arrumando para mim? Eu falei, não foi isso que eu quis dizer. Ela falou, bom, mas então você vai pagar. Eu falei, não. Ela falou, então eu não quero ter carro. Eu pego, existe hoje vários aplicativos. Uber 99, os transfers alternativos. Eu pego a alternativa e volto de carona. Eu falei, mas e o perigo da carona? Ela falou, por quê? Não tem perigo dirigir sozinha? Não vai acontecer nada, é isso? É garantia? Eu falei, vamos bular essa história, você não precisa tirar carta, não. Vou vender meu carro. Estou pensando em vender meu carro. Vou vender meu carro. Ela poderia ser corretora, porque ela contornou todas as objeções. Ela me deu argumentos muito bons. Então foi... E você que tentou contornar e não conseguiu. Não conseguiu. Os argumentos foram dela. Né? Foram dela os argumentos. Então, se eu tiver uma unidade com 2 dormitórios de R$31,90, eu consigo ter 2 vagas ou não? Veja, ou isso não tem relação? Pode. Não, é que não tem relação da disposição isso. do momento. Veja, não precisa ser o de R$31,90. Você pode morar no 25 com 2 camas. Você Você tem carro, eu tenho carro, nós vamos alugar 2 vagas. Vai vincular um apartamento. Vai vincular ao apartamento. Isso é bom também. Ao contrato de locação. Se ele quiser alugar por 6 meses, a vaga. 6 meses. A vaga número 17 disponível. Conforme citado. Um mês seguinte ele não decidir, vai ficar sem o carro por algum motivo. Às vezes pegou o carro do pai, da mãe por um tempo. A hora que ele voltar, pode ser que ele não tenha mais nenhuma. Ou pode ser que não é 17. Que estava lá no local, ele vai pegar 25. Lembrando que ela não é rotativa, ela é vinculada ao apartamento. Só que quando ele abre mão, ele pode perder a vaga dele. Pode perder a vaga dele. Bicicletário tem que ter, né? Aliás, já tem Inclusive com bike sharing, né? Com Entrega com bicicletas. Qual é o custo para quem vai morar lá? Nenhum. Nada. Nada. Então não precisa ter carro. Vamos vender o carro, pessoal. É a filosofia de viver em comunidade. O cara vai ter o estudante vai ter o sistema lá de poder reservar, usou, vai cuidar como se fosse deles. Foi para a faculdade, saiu, voltou, entrega lá como se estivesse deixando dele da própria casa, né? Então, legal. Cuidando do que é dele. Uma bike à disposição ali para... Algumas bicicletas à disposição. Algumas bicicletas à disposição. E o legal de gerar essa receita aí com as vagas, isso minimiza qualquer eventual reajuste Então, precisa fazer uma chamada uma melhoria, então... Não, já tem caixa para isso. Eu chamo até a atenção para esse tipo de manutenção. Passados 2 anos, você precisa fazer uma manutenção, sei lá, de uma roupa de cama, trocar alguma coisa, você tem um caixa para isso. Não precisa chamar o proprietário e falar, vamos fazer agora um rateio. Não. Tem que aumentar tanto. Não precisa aumentar. Você pega esse caixa e pode renovar todo o enxoval sem nenhum custo. Então vai ter roupa de cama já no... Sim. Está no memorial, está descritivo. Já está tudo. O apartamento, por exemplo, na parte da cozinha, como ele tem um cooktop de indução portátil, ele não é embutido no granito, para o cara poder usar o granito, não quer colocar churrasqueirinha elétrica, quer colocar um air fryer, então ele tira o espaço do cooktop. E esse cooktop exige uma panela que é um pouco diferente, né? Uma panela que tem um fundo por e tal. indução, né? Já vai ser entregue
Esse é um conjunto básico de utensílios, de copos, dessas panelas. O cara só entra com a roupa dele. É isso aí. Ao comprar o apartamento, o proprietário recebe essa lista do memorial descritivo das áreas comuns do empreendimento, que na churrasqueira. A gente tem uma sala lá do PlayStation que é integrada com vários outros ambientes. Ele sabe, já vai ser colocado, tem um local com a cozinha compartilhada, tem a área externa, tem a churrasqueira externa, tal, tudo isso listado, e o do apartamento também, o memorial descritivo, televisão de 40 pergunta, polegadas. mas escuta, mas e se quebrar o copo, e se faltar o talher, o estudante, etc. Gente, Porque é normal, pode acontecer. Acontece, não da acontece. maldade, né? Não tem Acontece. vistoria no apartamento que você loca normal? Sim. Ele vai repor. De entrada e de saída. De entrada e de saída. Ó, você está recebendo aqui com tantos talher, com tantos copos, tudo em ordem. Quebrou, tá nada, você vai pagar Tem e vai que repor. pagar. Tá É assim certo. que funciona. Se acontecer alguma coisa e o cara quebrar muita coisa, assim como se ele estivesse na casa dele, ele vai precisar comprar um novo, né? Pra poder usar. Sim. Aconteceu alguma coisa, ou ele foi movimentar, o cooktop caiu, quebrou no chão, Ele vai ter que precisa comprar um senão outro. Vai ficar É normal. sem, né? Exatamente, normal. Vistoria normal. Sim. A gente falou da unidade de 3.200 ou 2.800. Sim. Para unidade de 25,40 metros quadrados. A gente não falou, ou a gente falou da unidade de 31,90, o valor da projeção. Lembrando que é a projeção. R$3.600. Ou seja, R$1.800 Para cada. para cada. Pra cada. Isso aumenta R$200 em relação ao outro que é aberto. Para essa privacidade dele, vamos dizer, com porta, Entendi. etc. É 1.600 para 1.800. onde tem uma privacidade maior, com os dormitórios independentes, né? Exatamente. Isolados, né? Isolado. Excepcional, sensacional essa projeção aqui. Né, tem alguma pergunta aí, Renan? Para a gente já ir caminhando aí para o final. É que eu gosto de quando eu sento com empresários assim, em questão de reunião de empreendimento, quando a gente vai lançar, eu gosto sempre de perguntar, né? Por que o meu cliente precisa comprar esse empreendimento? Porque com essa resposta a gente consegue criar algumas estratégias de marketing para poder ajudar a vender. E como que, vamos lá, por que o meu cliente precisa comprar o Estúdio 27? Essa é uma boa pergunta. Porque, veja, ele não está comprando, não é o primeiro imóvel dele, ele é investidor. E se ele é investidor, ele quer um bom retorno. Se ele quer um bom retorno, esse é um bom investimento. Respondi. E por isso que ele é nosso coordenador. Por isso que ele é o coordenador. Tá Ocupado. muito bem treinado, tá certo, muito bom. A gente tem uma, como a gente tem a projeção de valor de locação, né? A gente tem uma projeção também de taxa de ocupação. Embora a gente percebeu já que está numa ascensão, né, esse número de estudantes, e o projeto vai de encontro, né, a essa necessidade do mercado, a gente trabalha também com uma taxa de ocupação projetada, né? Foi feito esse estudo, Gabriel? Sim. A nossa estimativa é, dentro desses valores todos, que a gente consiga atingir uma ocupação de 90% a 95% do prédio. 90% a 95%. Se a gente fizer esse cálculo, considerando essa taxa de ocupação, nós vamos chegar numa rentabilidade aí projetada próximo ser conservador? de... Vamos ser Conservador. conservador. Para não... 7 a 0,8. Então, para você... Conservador. Não vamos ser, tão otimista assim. Sim. Então, esse é o... Então, para o investidor que está nos ouvindo aí, vamos ter uma rentabilidade projetada aí de 0,7 a 0,8 com uma taxa de ocupação de 0,90, de 90% a 95%. 90 a 95%. Né? Isso assim, na devida proporção, eu vou falar de São Paulo, mas São Paulo é uma das maiores cidades do mundo e tal, mas só que lá ele falou em 2.000 camas, aqui nós estamos falando em 80, então proporcionalmente posso dizer que é igual? Quase, Ou quase igual, proporcionalmente. Quase igual. Só que lá não tem quarto vazio. Nós fomos visitar e falou, olha, eu sou obrigado a manter um quarto de apoio quando acontece uma manutenção no apartamento, para poder deslocar a pessoa. Porque senão, até esse estava alugado. Eu não tenho nada vazio, nada. Entendi. Isso em 2.000 camas ele não tem nada, ele tem que esconder um. Em 80, nós estamos com taxa de 90 a 95. 95, tá bom.
Tá sendo conservador. Eu sou comercial. Tá né? sendo conservador, né? Tá bom, vamos continuar sendo conservador. Eu ainda aposto em 120%, ou seja, não vai ter uma fila de espera aí, com certeza. Mas vamos lá. Nós vimos ali no evento de lançamento, analisando ali, percebendo o espelho, né? Com certeza já deve ter sofrido alteração. A gente percebeu ali, acho que no 6º andar, já totalmente vendido. Quinto andar, Totalmente vendido. Totalmente vendido. Por algum motivo específico ou não? Sim, existe motivo específico. Nesse 5º andar, metade foi feito, vamos dizer, base de permuta. E existe uma coisa muito interessante que ocorre, né? Você tem lá, se você pegar um projeto só com 4 unidades do 5º, o cara vai lá e fala, eu quero o 5º também. Ele vai por... É efeito manada, né? Então eu quero o 5º. Aí o outro vai lá, não, eu quero o 5º também. Aí quando fechou o 5º andar, começou um final lá, final 3. Eu quero final 3, por que final 3? Porque ele escolheu o final. Então eu quero o final 3 também. Agora começou a fechar o final 3. Não tem uma razão específica para isso aí, não tem, mas é impressionante. Se a pessoa escolhe, você vai numa loja, vai dar um produto, todo mundo escolhe branco, o outro quer branco, quer branco também. É aquela história, né? Você vê na esquina alguém olhando para cima e apontando, você vai querer olhar também para ver que é. Ele não sabe o que é, mas quer olhar também, fica procurando. Foi bem curioso esse comportamento. Mas esse final é o final 3, que a gente viu na horizontal ali. Hoje né? já não tem essa predominância mais, porque graças já apesar foi. de ter sido dia 8, espalhou nós já espalhou, nós já estamos aí. Entendi. Porque ali tem a questão próximo da de 40% já. Que é virado ali para Caetano Sampieri, né? Talvez essa preferência por essa escolha desse final. Esse final 3 não sei se o final 3 é voltado para Caetano Sampieri. Que seria um sol da manhã. É isso mesmo. Né? Agora ficou claro que é uma rentabilidade compartilhada ali com todas as unidades. Né? Isso ficou claro para quem está nos ouvindo, você acha? Esse é o nosso objetivo, que fique bem claro que isso aí é compartilhado, vamos dizer. Ou seja, se a minha unidade não estiver alugada, eu vou participar, né, da não rentabilidade. Vai pagar nada, você vai participar dessa rentabilidade. Isso ficou por claro. Isso que a gente fala Reforça isso, Daniati, para quem está nos ouvindo. Verdade, isso é importante. Sim, toda, vamos dizer, essa alocação, como é que funciona essa alocação? Você pega, vamos dizer assim, se dar um exemplo que locou 50% no começo, no primeiro mês ele locou 50%. Nós vamos pegar essa rentabilidade, vamos quitar o condomínio de todas as unidades e a diferença nós vamos ratear entre todos. Entendi. Certo, então isso ficou claro. Né? Existe uma administração que cuida de tudo isso, globalizada, para conduzir isso. O que tem que ficar bem claro, existe essa administração e não tem custo. Tá? Isso aí já está tudo embutido naquele condomínio, vamos dizer, que vai ser cobrado, já está tudo incluso ali, então ele não tem nenhum custo extra por isso, dessa administração. Diferente de certos investimentos que surgiram em Bauru, que a pessoa pegava esse dinheiro, tirava o percentual dela e depois fazia o rateio. Não. Aqui não existe um percentual a ser cobrado sobre isso. Entendi. Essa administração, porque é uma gestão diferenciada das tradicionais, né? Sim. Então já é uma administração habilitada para conduzir esse processo. Na verdade ela está dentro do prédio. O prédio conta com recepção, com pessoas para dar apoio e esse suporte, controle de acesso na entrada. É presencial. É presencial. A portaria é presencial. Porém com acesso eletrônico, controlado por biometria, mas tem justamente para dar esse apoio, para receber o visitante com os pais ou só o aluno e conhecer o prédio e poder guiar ele, mostrar como é o prédio, para poder fazer todo esse cadastro. Então essa administração está lá dentro, localizada dentro do prédio, ali na recepção, né? Além disso, na própria recepção, na fachada do prédio, tem uma segunda entrada com o delivery, que é independente da entrada dos moradores. Então, sem essa questão de atrasar, de misturar as entregas, encomendas, assim como o delivery de comida, e separada por um espaço envidraçado, seguro, em que o cara entra e vão ter aqueles lockers, aqueles armários de segurança. Sim. E ele coloca lá, digita no sisteminha, o morador recebe por mensagem que chegou o que ele tinha encomendado lá, uma comida de algum local. De algum restaurante. Né? E uma outra porta ele acessa por dentro do prédio. Então tem uma questão de segurança, quem sabe hoje, infelizmente, tem até
questões de roubos, de pessoas se vestindo de entregadores, se passando por entregadores de comida e tal. E na portaria tem um ambiente separado para o cara entrar sem nem falar. Ele vai tocar e a moça, vou colocar, tem uma entrega para fazer. Ele não vai nem ter contato com a pessoa que está na recepção. Ele vai lá direto, deixar lá, é visível porque é tudo de vidro, e depois a pessoa pega por dentro por outra porta. Nossa, isso é muito legal. Eu moro num prédio que é assim também. E facilita muito a parte de entrega de encomenda normal, né? Porque normalmente você não está no apartamento. Aí não tem ninguém para receber para você, você acaba tendo que ir lá no escritório do correio ou qualquer outra empresa para ir lá buscar. Então, essa parte facilita muito para o estudante, que normalmente ele vai ficar o dia todo na universidade, vai comprar alguma coisa pela internet e não vai ter ninguém para receber. Agora, nesse caso, ele fica despreocupado. Fica despreocupado com o horário. Vai chegar, não tem que mandar mensagem para vizinho receber, não tem que mandar nada disso. Isso é super... Uma coisa até que passou despercebido, os prédios hoje mais novos já tem aquele mercadinho embaixo com toda a estrutura, tem um refrigerante, um salgadinho, alguma coisa. Lá também vai ter, e além disso vai ter o congelado. Legal. Vai ter o congelado. Vai ter o congelado. Vai ter o congelado. Então ele pode, quer dizer, como nós dissemos anteriormente, lá dentro do apartamento tem forno de micro-ondas, tem por indução. Então ele passa lá, pega uma lasanha, sobe para o apartamento, põe no forno de micro-ondas. Estudante nem gosta de congelar? Coisa prática, né? Quase nada. Quase nada. Coisa prática, coisa prática. Além Matar de fome. toda a parte ali, né, da Miat, de a churrasqueira e tal, e a cozinha gourmet compartilhada no mezanino, né? Também ele equipada. Faz isso equipada, e ele faz isso em conjunto com os demais. Um dos poucos momentos que ele vai conseguir respirar e trocar uma ideia com os amigos, conversar um pouco com os amigos, ele pode usar ali, ou trouxe do mercado, ou trouxe do apartamento, ou comprou ali porque não teve tempo, pegou pronto e faz com o pessoal. Vai ser criada uma grande família ali, então, acho. E essa expectativa. Acho que a ideia é criar uma grande família ali com 80 estudantes ali. Essa é a ideia. Vai ser legal, vai ser uma comunidade boa. E esse bate-papo, que inclusive infelizmente está chegando no fim, mas foi importante principalmente para trazer detalhes deste empreendimento inovador, parabenizar a Omni, a iniciativa, parabenizar o Damiati também pela gestão. E o investidor que está nos assistindo, ele está vendo que está como uma engrenagem, né, muito bem alinhada, porque se é bom para o estudante, é bom para o pai. Se é bom para o pai e bom para o estudante, o investidor vai falar, pô, é bom para mim também. Vai ser bom para mim, já está sendo, porque foi identificada uma necessidade do mercado que a cidade não tinha, que a região não tinha. E é legal que provavelmente esse investidor também tem um filho ou um sobrinho que estuda em outra cidade que sofreu com tudo que a gente falou hoje. Então, fala, putz, vou resolver a vida de bastante gente aí. Você sabe que nós temos um investidor fazendo esse tipo de comentário. Falou, olha, eu morei fora, eu sei o que eu passei. Exatamente. Então isso aqui dá muito certo. É uma prova viva que aquilo lá dá certo, né? Ele sentiu na pele aquilo. E isso tem que ser divulgado, porque de repente nós tem também terrenistas aí, proprietários de terrenos, que falam, pô, é um projeto que eu quero trazer a Omni aqui para incorporar aqui no meu terreno, porque eu tenho certeza que vai. Marília, Ribeirão, não sei se tem lá ainda, ó, baita oportunidade aí, hein? Estamos à disposição. Nós temos, Damiati, um gatilho aqui de escassez por conta das poucas unidades, né, disponíveis aí. Sim. Estamos vendo uma evolução no espelho de vendas. E temos também o gatilho de urgência, né? Fala um pouquinho aí, rapidamente, já partindo para finalizar, em termos da evolução da aceleração das vendas aí que estão ocorrendo. A gente percebeu já no evento de lançamento que várias unidades já comercializadas, inclusive na ocasião do evento, a gente já viu ali contratos sendo assinados, né? Investidores ali já escolhendo suas unidades. Né? Os investidores mais experientes, eu não vou dizer os mais abonados, mas os mais experientes enxergaram rapidamente a oportunidade de ganhar dinheiro com esse empreendimento. E isso tem, vamos dizer, atraído, tem sido muito rápido. Isso tem sido muito bom. Isso aí, obrigado mais uma vez. Eu gostaria só antes de, desculpa te interromper, mas agradecer a oportunidade de vocês terem chamado nós aqui em poder apresentar esse produto, o seu primeiro, vamos dizer aí, podcast no ramo imobiliário e com um produto diferenciado. Então, estamos aí de portas abertas para poder esclarecer e sempre à disposição.
Você sabe que eu conversando com a minha esposa hoje de manhã, eu falei, mas esse podcast tá muito desconfortável para mim, porque é tudo que é novo, né? Eu falei, mas por que tá desconfortável? Eu falei, pô, mas eu queria estar aqui tomando um vinho, comendo um queijinho à noite, né? Uma chuvinha dessa, pede uma pizza, né? Ia ser muito mais confortável, né? Mas eu sei que a gente tem que ir sempre pro lado da inovação, trazer, e a mudança, o crescimento, ele dói, né? Então, vou deixar mais uma vez o agradecimento por acreditar nesse projeto. Mesmo num dia de chuva. Mesmo num dia chuvoso. Né? E olha, A gente... Você comprando o vinho por nossa conta. É o nosso brinde. Muito obrigado. Vou deixar aqui na descrição o nosso link, que vai direcionar aqui para um atendimento onde você vai receber. A gente passou detalhes aqui, mas você vai receber ainda mais detalhes. Inclusive, a gente vai agendar um café. Tenho certeza que o Damiati vai arrumar um horário na agenda dele para nos acompanhar e também trazer, explanar aí desse empreendimento para que a gente possa evoluir numa negociação. Você que é investidor pode ter certeza que seu capital vai estar muito bem aplicado nesse projeto que você acabou de conhecer, né? Gabriel, obrigado mais uma vez. Um abraço para toda a família Omni. Tá joia? O Luiz, já deixei o convite aqui para ele, para a gente agendar agora no começo do ano aí um podcast com ele também, para ele trazer toda a experiência dele no mercado imobiliário. Então, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Renan, Jorge. Foi um prazer ser estreante aqui da mesa, né, Damiati? Sim. Foi demais. Estamos muito contentes. Poderemos vir voltar quantas vezes vocês pedirem. Estamos aí de portas abertas, também nas nossas redes sociais, o nosso endereço do nosso escritório. Você, cliente, pessoa que quer conhecer, junto com o Jorge, pode ir lá e tomar um café conosco. Estaremos muito felizes. Eu chamo aqui agora para encerrar um brinde. Um brinde. Ao sucesso. Um brinde. Vou deixar Todos nós. um brinde. Um brinde. Obrigado. Saúde e paz. Saúde. Vamos deixar aqui as redes sociais aqui do Damiati, do Gabriel, do Renan, do Jorge, da Omni, da Pré-Reserva. E até esse ReservaCast acontece toda terça-feira às 20 horas. Tá joia? Obrigado e é isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente.